Se eu perguntasse para vocês assim, o que é sucesso? O que vocês me responderiam? Eu te respondo de bate-pronto. Para mim, o sucesso é a minha felicidade. É eu estar em busca do que eu almejo e estar conseguindo isso. Porque o sucesso não acarreta só dinheiro. O sucesso é eu estar aqui bem. Para mim, esse é o meu sucesso. E eu já me considero uma pessoa de sucesso porque eu tenho uma família. Eu tenho uma esposa que me ama, um filho que está comigo. E eu consegui construir essa base que, para mim, é o meu sucesso. Nada mais muda isso. Então você disse assim que... Aí eu vou fazer o papel de professor de filosofia, tá? Sucesso para você é sua felicidade. Então, para a gente definir o que é sucesso, a gente precisa entender primeiro o que é felicidade. E o que é felicidade? A felicidade para mim é estar no ambiente que eu quero, com as pessoas que eu quero e poder ser a pessoa mais transparente e verdadeira que eu tô conseguindo. Ou seja, se você estiver sozinho, você não pode ser feliz. Sou porque eu sou feliz comigo mesmo, sou transparente. Então a sua definição de felicidade está errada. Porque se você diz que a sua felicidade é quando você está com as pessoas que você quer, no lugar que você quer... Né? Então isso não é felicidade. Se você pode ser feliz sozinho, isso não é felicidade. O que é felicidade para você? Agora tá pegando meu. Vai então. Não, ele perguntou. Minha felicidade. Não, mas tá para você comigo, também. brincadeira. Não. Sei. Me pegou. A felicidade, pra mim, ela não existe a todo instante, mas em alguns momentos, certo? O que determina esses momentos são realizações ou sensações de bem-estar comigo mesmo e plenitude, gratidão no coração e alegrias momentâneas. Eu já falei isso pro Danilo, eu não sou feliz o dia inteiro, mas todos os dias eu sou feliz. Me sinto feliz em alguns momentos. A sua definição da felicidade é muito parecida com a minha. Olha só, eu gosto de planificar o conhecimento, porque às vezes tem coisas que a gente fala a vida inteira e a gente nunca parou por uma definição. Não interpreta o que fala. E aí às vezes o que você fala, quando você fala felicidade, você entende uma coisa, ela entende outra, eu entendo outra, o Murilo entende outra, e outras pessoas, igual quando você fala de ética, igual quando você fala do tempo. Se eu perguntar a você assim, o que é o tempo? Você não vai conseguir me responder. Porque a gente nunca parou para pensar. Se eu te perguntar o que é ética, todo mundo fala que é ética. Então, felicidade, eu vou dar a minha definição de felicidade, tá? Felicidade é um instante de vida que pretende a eternidade. Felicidade é um instante tão bom que você gostaria que durasse um pouco mais. A felicidade completa, né, como as pessoas vendem, ela é uma impossibilidade ontológica. Por quê? Porque a gente chama de felicidade os picos de alegria. Quando você tá tão alegre, isso é felicidade. Se você não tem pico, não tem felicidade. Se você tá aqui em cima o tempo inteiro, você não tem felicidade. Porque a felicidade só existe porque existe a tristeza. E quando a gente percebe que as possibilidades de se entristecer são infinitamente maiores do que de se alegrar, a felicidade ela é tão importante por causa disso. Porque quando você consegue ser feliz por um instante, você percebe que aquele momento é raro. Por isso que a felicidade é tão alvejada. E tem um filósofo, o mesmo Blaise Pascal que eu falei agora há pouco, ele diz assim, é perfeitamente comum que passemos a vida vivendo os tempos que não são os nossos. Quais são os tempos que não são os nossos? O futuro e o passado. Então, quando você é jovem, quando você tem a idade do Danilo, 14, 15 anos, a gente passa muito tempo imaginando o futuro. Não, porque quando eu tiver 30 anos, eu vou ter minha casa, vou ter meu carro, vou viajar o mundo e tal. E aí você passa a viver a felicidade como um projeto de vida. Quando eu tiver, porque quando eu me formar, quando eu arrumar um emprego, quando eu tiver meu carro, quando eu tiver um salário X, né? E a gente passa a projetar a vida no futuro. À medida que a gente vai ficando mais velho, e a gente tá nessa transição, né? Na fase aí dos 40 e poucos, que a gente começa a ter menos futuro e mais passado, né? A gente começa a projetar a felicidade aonde? No passado, porque na minha época, essas crianças hoje em dia não sabem o que é bom. Aí puxa nostalgia para lembrar momentos de felicidade. Então Pascal diz o seguinte, o presente agride, e o único tempo possível de agredir é o presente. Mas o passado dói hoje. Para Santo Agostinho, o único tempo possível é o presente.
futuro presentificado, passado presentificado, presente presentificado, porque o único tempo que existe é o agora. Então, quando você fala em passado, você está fazendo uma recordação mental do que já ocorreu hoje, passado presentificado, porque é hoje que você vive o passado. Quando você fala em futuro, a gente faz uma projeção de coisas que a gente acha que vai acontecer lá na frente, hoje. Baseados em sonhos ou ideias? Ou em qualquer coisa. Em sonhos, ideias ou em possibilidades. Por exemplo, o sol vai nascer amanhã? Supõe-se que sim. Por que supõe-se que sim? Eu não sei se eu vou estar aqui para ver. Porque nos últimos 14,5 bilhões de anos ele nasceu. Então supõe-se pela experiência de que ele nascerá amanhã. Porém, nada garante que nessa madrugada venha um cometa extremamente gigante, choque com o Sol e acabe com a vida nessa madrugada. Existe a possibilidade? Existe. Mas, como nos últimos 14,5 bilhões de anos... Não. Minto, desculpa. Nos últimos 14,5 14 bilhões de anos é a idade do universo. O nosso Sol, o nosso sistema solar e a Terra tem 4,5, me perdoem. Pelos últimos 4,5 bilhões de anos o Sol nasceu. Então, supõe-se existem evidências, né, que ele sempre nasceu, espera-se que ele vai nascer, porém não é garantia, não podemos dizer... E nós iremos ver. Ou que ele realmente também irá. Então, assim, quando a gente fala em felicidade, felicidade é um instante de vida que você gostaria que durasse um pouco mais. Então, Pascal fala assim, como o presente agride, a gente é completamente normal que passemos a vida vivendo os tempos que não são os nossos. Então a gente fica, quando eu for promovido, quando eu tiver a casa, quando eu tiver filho, quando meus filhos estudarem em tal escola, quando você quer, até a hora que você começa a falar assim, quando eu me aposentar, né? Aí quando você está aposentado, você fala assim, porque quando eu morrer, depois a recompensa virá nos céus. Então e ele fala, é por isso que a felicidade ela funciona muito como projeto de vida, porque ela nunca acontece. Porque as pessoas não se dão conta que o único tempo possível de você ser feliz é o agora. Então, elas não sabem qualificar o momento de felicidade. Então assim, porque a gente é incentivado a comprar essa ideia de que a felicidade só vai se... Porque isso é o sistema capitalista. Então, nunca você pode estar feliz. Nunca você vai ver um comercial assim, Honda Civic 2023, o carro é incrível, não sei o quê, mas eu vou te falar uma coisa, é igual 2018. Tá? Só muda a lanterna e a luz do painel que mudou a cor. No documento. Né? Então, assim, se você tiver a 2018, não mudou porra nenhuma. Você nunca vai ver um comercial assim. Né? Hoje em dia é proibido. No Brasil é proibido, mas antigamente, quem não lembra, né, o comercial de criança, tinha comercial que era assim, eu tenho, você não tem. Lembra desse comercial? E aí apareceu e falava assim, você vai ficar de fora? Só você não vai ter? Isso hoje é proibido. Por quê? Porque as famílias que não tinham condições, as crianças sofriam bullying, elas se auto-excluíam, porque elas não tinham. Então, o sistema todo é feito para a gente estar sempre precisando de mais. Então, nós somos criados com essa lógica de que só podemos ser felizes quando tivermos alguma coisa. Quando a gente tem, vai ter outra coisa. E quando a gente tem, vai ter outra coisa. Sempre vai ter algo a mais. E a verdade é que a felicidade, ela está num momento de vida que você gostaria que durasse um pouco mais.